Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra que acha-se escrita no capítulo 13 do Evangelho de João. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Até aqui somente. Os irmãos têm pleno conhecimento deste fato ocorrido entre o Senhor Jesus e os discípulos. Ele estava, irmãos, já nos últimos tempos da sua missão, mostrando aos discípulos o que eles deveriam conhecer com respeito
ao episódio que havia de acontecer logo depois daqueles dias. Ele aqui logo em seguida ao que foi lido, ele prediz a todos que Judas o havia de trair. Era um fato, irmãos, estranho aos discípulos, porque Judas era um discípulo que estava no convívio deles, eram apenas 12. E ele fala então abertamente. E depois daí ele começa a passar as últimas instruções aos seus discípulos, mostrando também a razão da saída deste mundo, ou seja, a volta do mundo e depois, consequentemente, uma grande promessa que ele faz, que era a promessa de enviar o Espírito Santo, o Consolador, coisas que os discípulos não tinham pleno conhecimento. Mas tudo isso era sequência depois deste ato que ele faz aqui. Antes da festa da Páscoa, ele sabia que a sua hora já estava chegando. Então, ele toma nas suas mãos uma bacia com água e lava os pés aos discípulos, como os irmãos ouviram, cingindo-se com uma toalha. Mas ele descreve aqui, ou seja, João descreve antes, que sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, ele sabia, tinha pleno conhecimento, que estava chegando o momento dele sair daqui para voltar ao Pai. E diz assim que como ele havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, ou seja, estavam ali com ele, ele os amou até ao fim. Então, irmãos, vejam que o amor do Senhor estava em torno dos seus. Em momento algum ele deixou de amá-los. Tanto que ele faz este ato aqui de lavar os pés aos discípulos, numa demonstração de grande humildade, sendo o Senhor, sendo o Mestre, sabendo que ele ia voltar para Deus, não é sabendo que ele ia simplesmente morrer. Ele sabia que ia chegar o tempo de voltar à glória de onde ele viera. Contudo, com a grandeza que tinha, porque era o Filho de Deus e Deus estava nele. Todo o poder também se manifestava nele. No entanto, nesta mesma condição agora, ele vem lavar os pés aos discípulos. Isto era um ato, irmãos, de muita humildade que se mostrava quando alguém chegava, uma pessoa muito importante, e a outra para prestar-lhe uma honra, para demonstrar um amor. Ele lavava os pés da pessoa, também não era costume de fazer isso constantemente. Mas agora o Senhor faz isso com todos os discípulos, tanto que Pedro, vendo isto, rejeitou, porque não era acostumado com isso. Nem os outros discípulos lavavam seus pés, que eram iguais. Agora, esse que é o mestre, que nós já sabemos que ele é o Filho de Deus. Agora, lavar o meu pé? De maneira nenhuma.